A noite caía devagar sobre a cafeteria vazia. As luzes amareladas refletiam nos vidros. E o cheiro suave de café torrado ainda pairava no ar, mesmo depois do expediente. Laura passava o pano no balcão pela terceira vez, não porque precisava, mas porque tentava manter as mãos ocupadas. Daniel entrou alguns minutos depois, empurrando a porta com o ombro. Ele trazia aquele olhar tranquilo, que sabia desmontar qualquer pressa, qualquer preocupação. Ainda aberta? Ele perguntou, com um meio sorriso. Para você. Talvez, respondeu ela, tentando parecer casual. Ele riu de leve, aproximando-se do balcão, com passos lentos demais para serem acidentais. Laura sentiu o coração acelerar, como se quisesse avisá-la de algo, antes que acontecesse. Daniel apoiou as mãos na madeira polida. Ele não tocou nela, mas ficou perto o suficiente para que Laura sentisse a temperatura quente que seu corpo emanava. Parece cansada, disse ele, ou talvez só distraída. Os olhos dele demoraram um segundo a mais nos dela. Um segundo pesado, cheio de algo indefinido. Distraída? Com o quê? Perguntou, a voz baixa demais. Laura respirou fundo. Não gostava de admitir que ele a desconcertava daquele jeito. Você sabe responder essa pergunta melhor que eu, disse ela, desviando o olhar por um instante. Daniel inclinou-se um pouco mais, como se aquele pequeno movimento fosse natural, inevitável. Não era. Ele fazia aquilo porque sabia exatamente o efeito que produzia. Eu sei, perguntou ele, agora mais perto, quase tocando o limite do espaço dela. O silêncio que se formou não era um vazio. Era denso, vivo, como se houvesse algo crescendo entre os dois. Algo que não se via, mas se sentia na pele. Laura tentou se mover, mas ficou presa entre o impulso de recuar e o desejo de permanecer. Ele percebeu. Se eu for muito direto, você me afasta, disse Daniel, a voz mais grave agora. Mas se eu não disser nada, você continua fingindo que não percebe. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu formular nada que fizesse sentido. O ar parecia mais quente. Ou era só ele? Daniel estendeu a mão, devagar, como se pedisse permissão sem palavras. Ele não tocou nela. Apenas aproximou a ponta dos dedos da mão dela sobre o balcão, deixando menos de 1 centímetro de distância entre os dois. A falta do toque foi pior, ou melhor, do que o toque em si. Laura sentiu um arrepio percorrer a nuca. Você faz isso de propósito, sussurrou ela. Faço. Mas só porque você deixa. A resposta dela saiu antes que pudesse controlar. E se eu não deixar mais? Daniel sorriu de canto. Aquele sorriso que parecia guardar paciência e desejo em medidas iguais. Então eu paro. Mas vai doer em você, tanto quanto em mim. A respiração dela tremeu levemente. Você fala como se soubesse tudo, murmurou. Não sei tudo. Ele respondeu, aproximando-se mais um pouco. Só sei o que sinto quando estou aqui. Ela ergueu os olhos. E o que você sente? O tempo pareceu desacelerar. A rua lá fora ficou muda. A luz mais suave. O espaço menor. Daniel demorou a responder, porque não queria estragar o momento com pressa. Que você me puxa, disse ele finalmente. Sem tocar, sem pedir. Você só puxa. Laura sentiu o estômago afundar, como se as palavras dele tivessem peso físico. Daniel então fez algo simples, quase imperceptível. Deixou sua mão encostar na dela, de leve apenas os dedos. Um toque tão discreto que poderia parecer acidental se não fosse pela forma como os olhos dele a observavam enquanto fazia. O mundo de Laura se contraiu até aquele ponto de contato. Ela não afastou a mão. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, satisfeito, mas gentil.
Então não está evitando, ele disse. Laura respirou devagar. Acho que estou cansada de evitar. Daniel passou o polegar suavemente sobre o dorso da mão dela. Não era rápido. Não era urgente. Era a calma de alguém que finalmente não precisava fingir. Então deixa acontecer do seu jeito, disse ele. Do meu jeito, ela murmurou. Respondeu. Sem pressa, sem medo e sem esse hábito de fugir quando quer ficar. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso tímido, mas real. Você complica tudo, Daniel. Ou simplifico, respondeu ele. A porta da cafeteria rangeu com o vento lá fora, como se lembrasse os dois de que o mundo ainda existia. Mas nenhum dos dois se moveu. O toque continuou leve, intencional, carregado de possibilidades. E ali, naquele pequeno espaço entre duas respirações, havia mais intensidade do que qualquer gesto apressado poderia ter oferecido.